Graça e paz a todos, amém. Deus abençoe teu dia nesse hoje, pastor Jeremias chegando aqui novamente de manhã, né? Tentando, né, de segunda a sexta, colocar alguns vídeos aqui, assim que possível, de mensagens de edificação para a tua vida. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, ative as notificações e compartilhe o maior número de pessoas possam ser edificados. Livro de Gálatas, capítulo de número 1, verso 15, que nosso apóstolo Paulo, né, escreve, e diz assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O apóstolo Paulo, aqui nesse versículo, ele vem falar sobre uma vocação. A graça de Deus é um propósito. Todo mundo já conhece a história de Paulo, né? Outra hora Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, né? A trajetória, quem foi e principalmente o que ele deixou de legado e de estrutura para a igreja. Eu, nas minhas orações, minhas meditações, né, meus estudos, eu fico às vezes agraciado e vendo o quanto, pela misericórdia de Deus, graça de Deus, Deus tem feito coisas e nos chamou para um propósito. Essa semana mesmo ainda, conversando com algumas pessoas, né, que me chamaram pelo Insta e relembrando alguns momentos, algumas coisas ministeriais e numa trajetória nesta vida que nós caminhamos. Eu me lembro ainda muito pequeno, lá em Alvorada, né, ainda num culto de escola dominical das crianças, um culto caseirinho. A irmã, ainda as irmã Augusta, a irmã Arminda, lá do tempo da Assembleia ainda, lá em Alvorada, uma profecia, uma das primeiras profecias, a irmã Augusta, chega para mim e fala: Jeremias, Deus vai te usar muito ainda na palavra. E fora outros homens e mulheres de Deus que entregaram ao longo da minha juventude, né, o cumprimento do que Deus iria fazer na minha vida. Hoje, né, gravo esse vídeo, tenho 36 anos, vou fazer 37, ainda ano que vem agora, né? Pastor há 6 anos, ministrando a palavra em lugares, cuidando de pessoas, ministrando em igreja, ministrando em casas, aconselhando pessoas pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo WhatsApp, fazendo trabalhos em prol do reino. E eu falo que o que está escrito: aprove Deus desde o ventre de minha mãe, né, me separar e me escolher para esse propósito. Mas aqui eu não quero falar apenas do meu propósito, mas eu quero falar do seu propósito. Você, isso mesmo. Você que Deus carregou, colocou, melhor dizendo, um dom, um talento, uma ferramenta para ser usado nas mãos do Senhor, né? Cada um tem uma ferramenta, né, uma maneira às vezes diferente, peculiar de ser usado, né? Se você estudar as biografias dos discípulos, você vai ver que cada um deles tinha uma forma, uma pronúncia, uma linguagem, né? Você vai ver nos evangelhos diferente, né? Eu sou muito apaixonado pelo ministério da minha esposa. Ela teve uma infância totalmente diferente do que a minha, mas o jeito que ela consegue às vezes se comunicar com a pessoa é mais doce, né? Mais simpático. E aquela mulher, aquela baixinha, na revelação, Deus usa muito ela. Às vezes eu fico impressionado, né, o quanto Deus usa. Quantas vezes nós aqui em oração, Deus levantou ela dentro da nossa casa como profetisa, né, em línguas e falando que Deus ia fazer isso, né? E olha, até hoje todas as coisas se confirmaram, né? E eu digo assim, sou agraciado por ter essa a companheira ao meu lado. E por que eu estou falando assim? Que cada um de nós carregamos. Eu, quando eu abro a Bíblia, eu tenho muita facilidade, né? Às vezes é um versículo, parece que abre, né, um mapa e há um entendimento, uma revelação. Às vezes eu estou caminhando, o Senhor está falando comigo. Eu tenho uma maneira, né, Deus se manifestar comigo, falar comigo, né? Cansei já no serviço, trabalhando em lágrimas ou falando em línguas estranhas, chorando, me contendo ali porque o Espírito Santo estava falando comigo. Só que eu sei o que eu carrego é algo que, já falei e repito, não é para mim, é para você, é para as pessoas que eu aconselho, para as pessoas que eu oro
E o que você carrega, o seu dom também não é para você. Uma das frases que gravou muito, uma frase às vezes do Luiz Hermínio, que ele diz assim: você quer enriquecer, prosperar para quê? Enriqueça com propósito. Muitas pessoas hoje são boas, né, nas questões de finanças, saúde, mas qual é o propósito? Então tudo que nós carregamos nunca é para nós, é para uma geração. O meu comprometimento com o reino, com o evangelho, com vidas, né, com investimentos também no reino de Deus, é em prol do reino, de vidas serem transformadas. Deus nos escolheu, Deus me deu uma dádiva, Deus me deu um dom, como Deus também deu um dom para você. Só que a pergunta é, de fato nós temos utilizado esse dom? Aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Qual é o teu propósito? Para que você foi chamado? O que você entende que você tem para fazer a obra de Deus? E quando eu falo a obra de Deus, muitas pessoas às vezes elas só associam num culto. Mas se uma coisa que o Senhor tem falado muito ao meu coração, que não é apenas um culto, é uma continuidade do nosso dia a dia, é do nosso serviço, é no mercado, é na padaria, é na vizinhança, é numa pessoa que você pode trazer uma palavra de esperança. Os ambientes que nós estamos colocados, né? Dr. Marlis Muller, eu posso estar falando a pronúncia errada, mal sei falar português direito, quero tentar falar inglês, né? Mas ele falou uma frase uma vez na Slavec, né, que é a escola de líderes. Ele dizia assim: o ide por todo mundo é o mundo que nós vivemos. O ide por todo mundo é o lugar a gente está vendo. Hoje eu estou em uma região. Esse lugar aqui as pessoas têm que saber de Cristo através da minha boca. Tem que saber de Cristo no meu ambiente, nos momentos. O mundo é onde nós estamos vivendo no exato momento. Quem sabe hoje você está aqui, quem sabe amanhã você pode estar em São Paulo, ou você está em São Paulo, Rio de Janeiro. Você pode estar fora do país, nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo. Mas todos nós fomos chamados para prover a Deus nos escolher pela sua graça, sua misericórdia, nos capacitar com dons, né? Eu poderia aqui falar de várias pessoas aqui, né? Vou falar aqui no vídeo em especial de uma irmã lá do litoral, irmã Rosane. A minha esposa falava que era a irmã chicosa da igreja. A irmã Rosane sempre bem arrumada, mas sempre ela vinha com aquele sorriso, né? Aquela imposição dela, eu falo do ponto positivo, alegre, e ela dizia: pastor, Deus vai abençoar, Deus vai ajudar, sempre aquela coisa. E quando você chega perto de pessoas assim, te contagia. Essa é a realidade, né? O dom dela realmente é assim, ela tá ali, e às vezes eu pude conhecer um pouco da vida, né, vamos dizer, por trás dos bastidores. Muitas pessoas olhavam para ela e não imaginavam as lutas que ela tinha por detrás dos bastidores, as guerras dela. Só que o dom dela é aquele. Tem pessoas que são muito prósperas, e o dom dela é ser mantenedores da obra, é ajudar a trabalhos de igreja, é ajudar com estruturas mesmo. Tem pessoas que têm. Tem pessoas que têm um dom. Eu me considero uma pessoa, vamos dizer assim, que tem um bom entendimento na vivência na prática da teologia, na prática da palavra. Mas não me considero um mestre, mas tem pessoas que são mestres. Eu, em especial, gosto de escutar muita pregação do J.B. Carvalho, é um bispo de Brasília, é um pastor. O cara é um mestre, o cara fala coisas assim que eu quase escuto ele todas as manhãs. E por que o senhor está falando isso? Porque cada um de nós, Deus nos colocou, nos chamou para algo. E a pergunta é, nós estamos desenvolvendo? Por exemplo, um pastor sem igreja não existe, praticamente, né? Precisa de pessoas. Só que essas pessoas agregam, né, o trabalho. Eu, como ao longo dos anos, né, trabalhei muito com celas, com casas, e sempre a casa tem que ter um anfitrião, o que dá a oportunidade de ter aquela casa para receber, né, pastores, profetas, missionários, pastores que seja, aquele que vai fazer um trabalho específico naquela casa. Tem pessoas que têm um dom muito hoje na área digital, né? As pessoas olham, conseguem desvendar, imaginar algumas coisas aqui, o dom da organização, né? Então, cada um de nós tem, e a pergunta é, nós temos usado isso que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Nós temos feito? Porque entenda que o que nós carregamos,
o que nós temos para fazer é algo que vai impactar outras pessoas. Eu nunca me esqueço que ano passado eu precisava fazer uma viagem. Eu precisava fazer uma viagem que ia dar em torno de uns 300 km mais ou menos. Cento e pouco de volta, dá uns 300 quase. Eu tinha que fazer aquela viagem naquela semana, naquele tempo. E eu me lembro que as questões financeiras minhas estavam bem limitadas. E eu não tinha, e eu estava orando a Deus, Senhor, eu preciso. Eu tenho que ir lá fazer, o Senhor sabe. E no meio desses dias, perto do meio-dia, eu recebo um Pix, um determinado valor, e eu falo, uau, da onde isso? E quando eu recebo depois um WhatsApp, até eu achei assim, mandaram o Pix errado, né? Vou ter que devolver. E esse Pix a pessoa falou bem assim pra mim, pastor, o senhor não me conhece, mas me falaram do trabalho que o senhor faz. E eu quero abençoar a vida do Senhor e ajudar o Senhor. Aquilo ali eu me alegrei tanto no Senhor e aquilo ali eu já peguei, já fiz a viagem que era necessário eu fazer, né? Para um propósito. E eu fiquei impactado porque aquela pessoa ela tinha condição. Ela não tinha obrigação, mas ela foi tocada por Deus. E por isso que eu estou falando, cada um de nós temos um chamado. Tem pessoas que têm dom de intercessões, tem pessoas que têm dom de visitar hospitais, tem pessoas que têm dons proféticos, tem pessoas que têm dons de riquezas, vou dizer essa palavra, né, se você crê ou não. Tem pessoas que têm uma visão muito ampla, mas qual é o chamado que o Senhor colocou? Qual é o propósito que você tem? Quem sabe você vai ser um dos pilares da igreja, quem sabe você vai ser um dos pilares de um ministério, quem sabe você vai ser um braço forte de pastores, quem sabe você vai ser alguém que vai impactar a geração. Eu tive a oportunidade muito pouca de conversar com alguns empresários. E esses empresários também fazem parte para impactar uma geração. Eles têm um chamado para isso, né? De tocar em vidas, de ajudar, de abençoar. Cada um de nós temos um chamado. Eu sei o meu chamado, eu sei o meu propósito, eu sei o que o Senhor me confiou a mim. Então, cada vez mais desse chamado a gente busca. Eu tenho vivido nesses últimos meses para cá, nesse tempo que a gente está aqui, neste lugar, um tempo de uma profundidade com Deus muito extrema. Eu nunca tenho mergulhado no conhecimento, no entendimento. Eu conversava ainda ontem com um pastor, amigo meu, parece que eu tenho vivido um tempo de maturidade com Deus de uma busca de um tempo tão precioso, porque eu sei que o Senhor está me preparando para uma nova etapa, uma nova fase, para algo novo. Na verdade, a estação já mudou, algo novo já está acontecendo, já estamos no caminho desse projeto. Mas por que o Senhor está falando isso? Por causa que esse tempo é um tempo de aperfeiçoamento. Então, e Deus começou a testificar algumas coisas, né, na minha vida, as coisas que estavam acontecendo, as coisas que aconteceram e as coisas que vão acontecer ainda. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado diante das ferramentas que o Senhor tem colocado em nossos corações, em nossas vidas. Então a mensagem de hoje é: desenvolva o seu propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? Você está pronto para fazer? Você está pronto para ajudar? Você está pronto para realizar o que o Senhor tem colocado? Te prepare, mas prepare-te psicologicamente, emocionalmente, porque Deus irá fazer grandes coisas, amém? Deus abençoe teu dia, tua semana, Deus abençoe tua casa, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e que o nome do Senhor seja glorificado nessa semana. Vamos orar? Pai, nós te glorificamos nesse dia e te exaltamos pelos teus grandes feitos e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Venha abençoar a cada um, curar, restaurar, transformar pela graça do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um ótimo dia e a graça e paz.